Olá, vamos falar do K-Nearest Neighbor, ou mais conhecido como KNN, que é o algoritmo, um dos mais utilizados para machine learning, para o aprendizado de máquina supervisionado, isto é, fazer resolução de problemas de classificação e predição. Então vamos conhecer esse algoritmo, fazendo uma introdução de como é o processo, ou o passo a passo do algoritmo, e depois vamos ver um exemplo do seu funcionamento. Então, o K-Nearest Neighbor é um método dos K vizinhos mais próximos, né? No inglês, o K-Nearest Neighbors, KNN, que foi proposto por Fukunaga e Narendra em 1975, se tornando dos algoritmos para a solução de problemas da classe de classificação mais usados, pois possui uma abordagem simples de ser implementada, apesar que, para grandes volumes de dados, irá usar muitos recursos de hardware, muitos recursos computacionais, devido à base da sua lógica, que consiste no cálculo de distância entre os pontos. E essa é uma tarefa custosa para o hardware, consumindo muito tempo de processamento. E é um método que depende do fator K, que é justamente a quantidade de vizinhos mais próximos ou de pontos mais próximos daquele que se quer analisar. Assim, quanto maior, mais recurso de hardware será consumido. Então, aqui nós temos o artigo que deu a origem a essa técnica, esse algoritmo denominado KNN. Então, como é que funciona? Basicamente, o funcionamento do KNN consiste em receber um conjunto de dados e medir a distância de um dado não classificado em relação a outros dados classificados, para que se possa selecionar os K menores distâncias entre eles. E assim verificando as classes dos dados que tiveram as K menores distâncias de cada classe que foi surgindo dentro do processo. Dessa forma, se pode classificar um novo dado como pertencente a uma classe que mais ele apareceu, ou mais ele se relacionou nesses vizinhos mais próximos. Então, observando esse gráfico aqui, certo? É um gráfico de dispersão, um scatter plot. Ao lado, a gente pode observar três classes de dados, né? Que são as identificadas com as cores azul, vermelha e verde. Então, esses são os dados já classificados. Então, eles já estão aqui organizados, né? Nós vamos, nos próximos slides, perceber que vai surgir um dado novo de cor laranja. Então, aonde esse dado for posicionado, o algoritmo vai calcular a distância dele para os demais, os K vizinhos mais próximos. E é nesse momento que ele identifica, em relação àqueles N dados próximos a ele, qual a classe aquele novo dado pertence. Então, vamos no passo a passo. Visto o gráfico, né, o scatter plot, então, agora, podemos observar que no gráfico ao lado, nós temos um dado de cor laranja, esse posicionado entre os dados de cor azul. Esse novo dado é o que é denominado de dado não classificado. O que se busca fazer com esse algoritmo KNN é definir se o novo dado laranja, pertence à classe azul, vermelho ou verde. Então, visualmente, obviamente, a gente está vendo aqui que ele pertence à classe azul. O detalhe é, imagine você ter milhares de dados, e aí você precisa ter uma computação matemática para verificar nessa quantidade de dados quais são aqueles que estão próximos a esse novo dado, já que matematicamente, com os algoritmos de IA, a gente precisa utilizar alguma técnica computacional, que no caso aqui é medir a distância. Existem várias técnicas ou métodos de se medir a distância. A gente pode citar aqui o método euclidiano, que é o mais utilizado, é o que a gente vai usar nesse exemplo. A gente pode fazer através de cosseno, tem o de Manhattan e vários outros, que são métodos possíveis para se calcular a distância de um ponto A para um ponto B. Para se classificar a qual classe o novo dado, que é o chamado não classificado, pertence, primeiro temos que definir o valor de K, que consiste em saber quantos vizinhos mais próximos se pretende calcular a distância. No gráfico ao lado, observa-se que o K foi definido com valor de 3, então ele está olhando os 3 dados classificados mais próximos. O detalhe é, quanto maior for o número de K, quer dizer, quanto maior for o número de vizinhos mais próximos, maior eficácia desse algoritmo vai se obter. Por quê? Ele vai ter uma certeza maior que esse novo dado ele pertence àquele conjunto. Agora, consequentemente, você vai perder a eficiência. Por quê? Para fazer esse cálculo de maior quantidade de dados classificados, vai se consumir mais processamento de hardware. Então, depois de calculada a distância do dado não classificado para os seus N vizinhos mais próximos, que são os dados classificados, o novo dado, então, passa a ter uma classe, se tornando um dado, então, classificado.
como pode ser observado aqui no gráfico ao lado, que aquele dado não classificado de cor laranja passou agora a ser um dado classificado no conjunto de dados da classe azul. Então, com base nisso, esse processo é repetido quantas vezes forem necessárias, salientando que quanto maior for o valor de K, maior será a precisão, a eficácia, porém, maior será o tempo de processamento, tornando menos eficiente a classificação. Então, a gente pode observar aqui que o novo dado apareceu nessa posição, como o K é de 3, foi verificado com os K mais próximos, vizinhos mais próximos, e aí ele foi classificado no conjunto verde. Depois, um novo elemento, um novo dado, apareceu nessa posição, foi calculado a distância dos seus vizinhos mais próximos, os 3 vizinhos mais próximos, e aí foi classificado como da classe vermelha. Agora, se um novo dado não classificado possui 3 vizinhos, mais 2 de uma classe e 1 de outra, como pode ser observado nesse gráfico aqui ao lado, né? Vence o que tiver maior pontuação. Dessa forma, para cada valor de K, a classificação pode mudar. Então, veja que o novo dado agora, que é o laranja, tem 3 vizinhos mais próximos, 2 da classe vermelha e 1 da classe verde. Então, ele vai ser classificado como vermelho, porque na pontuação existem mais vizinhos dessa classe. Então, é assim que se resolve. Então, quanto maior o número de K, então se fosse, por exemplo, 6, a gente teria aqui mais elementos da classe verde. Então, ele já seria classificado como um elemento da classe verde. Então, a quantidade de K modifica o resultado do algoritmo. Deve-se ter cuidado com a escolha do valor de K, pois se ele for muito pequeno, a classificação ficará mais sensível a regiões mais próximas, podendo ocorrer o problema de overfitting. Mas se o K for muito grande, a classificação ficará menos sujeita a ruídos, assim mais robusta. Porém, pode-se ter um problema de underfit. Então, o que é o overfit e o underfit? Overfit significa que os dados estão sobreajustados, significando que o modelo aprendeu demais sobre os dados, quer dizer, ele decorou aqueles dados. Já o underfit significa que existe uma ocorrência de muitos erros, tanto nos dados de treino quanto nos dados de teste. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode observar os pontos vermelhos, que são os dados, e como foi passado muito, considerando que aqui o algoritmo foi o KNN, um K muito alto, ele acabou decorando aqueles dados, ele sobreajustou na fase de treinamento os dados. Se a gente observar nessa linha, se esse gráfico correspondesse a essa linha aqui, então significa que houve um underfit. Quer dizer, o K ficou muito pequeno e ele não conseguiu aprender o suficiente sobre aqueles dados. Então, ele não conseguiu classificar corretamente. E aí, ele não vai conseguir classificação adequada para o que se pretende. Então, como é que é o cálculo da distância, né? O KNN, ele realiza o cálculo da distância de cada um dos pontos já classificados em relação ao novo dado não classificado. E depois ordena do menor para o maior, selecionando dessa forma os pontos mais próximos. Assim, 2 hiperparâmetros são chaves no algoritmo KNN, o que define a métrica da distância, do cálculo da distância, e o valor de K. A gente já viu que o valor de K, se ficar muito alto, pode acontecer um overfit. Se ficar muito baixo, um underfit. Então, como saber o valor de K? Como calcular esse valor de K? Bom, existe a forma empírica, tentativa e erro, e existe também a possibilidade de se usar uma outra lógica, que é chamada de inteligência de enxames, que são algoritmos de otimização, como o Park-Swarm Optimization, o Anti-Column Optimization. Então, tem vários algoritmos de otimização que podem ser utilizados para descobrir o valor de K. Claro que aí você torna o processo mais oneroso, porque você está usando uma técnica de otimização para descobrir o valor de K, para depois fazer a técnica de classificação. Então, vejam que nesse conjunto de dados classificados, as classes azul, vermelho e verde, você vai calcular a distância do novo ponto a o mais próximo. A escolha da métrica para o cálculo da distância, para o KNN, pode variar de acordo com o problema, mas a mais utilizada é a distância euclidiana. Então, a distância euclidiana de 2 pontos, que é a raiz da soma dos quadrados da distância entre os pontos. Então, aí nós temos a distância euclidiana. Então, os pontos P, que é o do P1 ao PN, e os pontos Q, do Q1 ao QN, são 2 pontos bidimensionais, onde cada ponto teria seu valor nos eixos x e y da coordenada cartesiana. E para os problemas de 3 dimensões ou mais dimensões, a abordagem é a mesma, mudando apenas a visualização das amostras no espaço. Então, quanto mais dimensões, mais complexo fica a visualização desse gráfico, desses pontos no gráfico. Então, normalmente é o que a gente chama de estrutura de arames, né? É um wireframe, onde você vai ter vários picos, né, nessa figura, que vai representar
as várias dimensões. A escolha do valor de K, então, ele varia de acordo com a base de dados, porém a prática mostrou que é recomendável o uso de valores ímpares, e uma prática comum é usar um algoritmo de otimização, Parity-Swarm Optimization, Genetic Algorithm, entre outros, o FSS, o ABC, para encontrar o valor ótimo de K para o problema. Ou então encontrar esse valor de forma empírica, tentativa e erro. Então esse é o pseudocódigo do KNN. Então, a inicialização, prepara-se o conjunto de dados de entrada e saída, informa-se o valor de K. Então, para cada nova amostra é feito esse laço, né? Calcula-se a distância para todas as outras amostras, determina o conjunto de K distâncias mais próximas e se obtém o rótulo, né? Se coloca o rótulo do mais representativo do conjunto K encontrado. E no final ele retorna esse conjunto de rótulos de classificação. Então, para verificar como está o processo de classificação com a aplicação de um algoritmo, de uma técnica KNN, então se deve usar métricas, né, de avaliação. Então, as métricas de avaliação para problemas de classificação e predição normalmente se usam, que são chamados de verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos, falsos negativos. O que são os VP? São testes que passam como esperado. Os VN, os verdadeiros negativos, são testes que falham devido a falhas reais. O FP, que são os falsos positivos, são testes que passam, mas eles não deveriam estar passando. E, por fim, os falsos negativos são testes que falham devido a inconsistências no próprio teste. Esses 4 parâmetros eles são usados nas métricas mais conhecidas para os problemas de classificação e predição. Essas métricas são a acurácia, a precisão, a revocação e o F1. Além de ter também a curva ROC e a matriz confusão. Existem outras métricas também, mas essas são muito utilizadas e dentre elas a acurácia é a mais referenciada. E o que é que significa a acurácia? É a razão entre os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos em relação aos verdadeiros positivos, negativos, falsos positivos e falsos negativos. Já a precisão é a razão entre o verdadeiro positivo com a soma do verdadeiro positivo com o falso positivo. A revocação é já a razão entre o verdadeiro positivo e a soma do verdadeiro positivo com o falso negativo. E, por fim, o F1 é o dobro da razão entre a multiplicação da precisão com a revocação e a precisão mais a revocação. A outra forma de se avaliar também o modelo utilizado é usar a curva ROC. A curva ROC, a característica de operações de receptor, ela é uma métrica que ela tem a função de verificar numa coordenada cartesiana a curva, esse gráfico, quanto mais próximo de 1, quer dizer, quanto maior a área abaixo da curva, então melhor é aquele modelo. E a matriz confusão é uma matriz de linhas e colunas, onde ele representa os verdadeiros positivos, negativos, falsos positivos e negativos, no qual cada linha representa instâncias de uma classe prevista, enquanto cada coluna representa instâncias de uma classe atual, ou vice-versa. Então, agora, a gente entendido essa lógica de funcionamento do KNN, a gente vai rodar agora um algoritmo para entender como é que funciona essa técnica. Esse algoritmo vai estar disponível no GitHub e o link vai estar na descrição desse vídeo, como também o link do artigo que deu origem a essa técnica. Então, estamos aqui no Colab, né, que é uma ferramenta da Google que permite a gente fazer todas as simulações de todos esses algoritmos em Python. E vamos instalar a biblioteca OrangeCanvas, que é uma biblioteca que facilita bastante esse trabalho com todas essas técnicas de Machine Learning. Então aqui eu vou instalar esse pacote do OrangeCanvas Theramine for Machine Learning. Com o pacote instalado, eu vou limpar aqui essa área de trabalho, vai ficar toda essa informação. Vamos agora importar a biblioteca, e agora eu vou chamar aqui o Google.Colab importando files, que é uma classe que permite a gente carregar dados externos. Então agora eu vou escolher aqui o arquivo que a gente vai utilizar para a simulação. Então agora está importando os dados foram importados, vamos limpar essa área. Vamos agora linkar esse arquivo de dados com um objeto que vai ser instanciado, chamado dados, para que a gente possa utilizar esse objeto nos comandos que a gente vai utilizar para fazer o aprendizado. Então vou limpar aqui também essa área. Agora eu vou visualizar os 5 primeiros registros. Então vamos visualizar os 5 primeiros registros. Temos aqui os dados, né? São 4 campos. E vamos agora, vou limpar aqui, explorar esses metadados, né? Ali a gente viu os dados, agora vamos ver os metadados, os identificadores dos campos. Então aqui nós temos os 4 campos que são
o valor da causa, o tipo pessoa, o tipo de dívida e a situação da dívida. Então, nós temos aqui a informação que um campo é contínuo e 3 campos são discretos. Tá? O campo contínuo aqui é o valor da causa e o tipo pessoa, tipo dívida e tipo situação são campos discretos. E agora vamos ver desses campos discretos quais são os tipos de dados, que é o que chamamos de domínio, desses metadados. Então, vamos limpar aqui e vamos ver o domínio. Então, se a gente estiver olhando o valor da causa, ele é um campo contínuo, então não vai ter o domínio. Ele é um campo numérico de 2 decimais. Mas se olharmos aqui o campo tipo pessoa, o domínio é física e jurídica. Se a gente olhar aqui o tipo dívida, então nós temos um domínio bem amplo aqui. Auto de apreensão, auto de infração, CPRH, Simples Nacional, auto de lançamento sem penalidade e assim por diante. Se olharmos a situação da dívida, então o domínio é tipo cancelado, ativo intimado, ativo regular, ativo suspenso. Então esses são os domínios de cada um dos dados. Né? Então vamos limpar aqui e vamos ver agora as classes. Né? Nós temos aqui 2 classes. A classe é o campo objetivo, nós chamamos de target. Esses outros campos que nós vimos, esses outros 4, são campos features, né? São campos que se extraem as características para fazer a generalização, que é o processo de aprendizado de máquina. Então aqui nós temos 2 classes, o ajuizamento e o protesto. Vamos agora ver a quantidade de registros desse conjunto de dados, desse dataset. Então, se a gente executar aqui, a gente vai ver que a quantidade total são de 3.990 registros. Registros, linhas, instâncias, ocorrências. Então, significa que nós temos, desse quantitativo, que separar uma base para treinamento e teste e uma outra base, um subconjunto, um subset, para fazer a validação. Por quê? Porque aquele conjunto maior, normalmente o valor é 70%. Esse 70% vai ser usado para treinamento da máquina, e dentro desse 70%, de acordo com a técnica que se escolha, ele vai ficar fazendo o teste desses dados. Então, ele vai separar esse conjunto em subconjuntos para fazer o treinamento e teste. É interessante, então, usar um percentual, e normalmente é 30%, para validar esse treinamento e teste, que é interessante haver essa segmentação para um conjunto de treinamento e teste, para um conjunto de validação, é muito interessante. Por quê? Esse conjunto de validação é um conjunto de dados que no treinamento não foi mostrado, então a máquina nunca viu esses dados. Então ela vai poder mostrar que realmente aquele teste, dependendo da acurácia do teste, ele realmente tem um valor válido, porque se ele manteve a mesma acurácia com esses dados que ele nunca viu, então realmente ele aprendeu. E aqui a gente então fez a separação. A gente tem desse quantitativo total de 3.990, a gente separou 70%, 2.793 registros para treinamento e teste, e 1.197 registros para validação. Então, vamos limpar aqui e vamos olhar os hiperparâmetros do KNN. Então, na fundamentação dessa técnica, desse algoritmo, nós vimos que 2 hiperparâmetros são fundamentais. A escolha da métrica, que vai calcular a distância, então tem a euclidiana, tem a de cosseno, tem a de Manhattan, tem uma série de métricas que podem ser utilizadas, e o valor do K. Então, lembrando que esse valor de K, ele pode ser a base do empirismo, tentativa e erro, até achar um valor adequado. Pode-se utilizar uma técnica de inteligência de enxames para otimização, um FSS, um ACO, um PSO, um ABC, um GA, um DE, para encontrar qual o valor de K apropriado para aquele conjunto de dados, ou se trabalhar com a base do seu conhecimento, mas sempre utilizando um valor adequado, que é um valor ímpar. A prática mostrou que os valores ímpares são mais adequados do que os valores pares. Montagem dos KN vizinhos mais próximos. E além desses 2 parâmetros, o peso também, que aqui nós vamos, nesse método que ele pode ser através de distância ou uniforme. Se for distância, os vizinhos mais próximos têm uma influência maior. Se for uniforme, todos os pontos de cada vizinhança são ponderados igualmente. Então, vamos agora inicializar um objeto que a gente vai chamar de KNN, onde ele vai ter a técnica KNN Learning, que pertence à classe de Classification da biblioteca Origin. Então, aqui a gente vai passar o neighbors, esse parâmetro, com os 5. Então, o K vai ter o valor de 5. Os 5 vizinhos mais próximos é que vai ser calculado a distância do novo dado, que é o dado não classificado, em relação aos dados já classificados que existirem. A métrica vai ser euclidiana, o peso vai ser a distância, o algoritmo vai ser o automático, e os parâmetros de métrica de pré-processamento vão ser considerados o default, que é nenhum. Então, vamos instanciar o objeto foi instanciado, e agora vamos ligar esse objeto a
o conjunto de dados. Então, o KNN vai receber o conjunto de dados. Agora, o que a gente vai fazer é treinar e testar. O treinamento que nós vamos usar, a técnica para treinamento que nós vamos usar é o cross-validation. E essa técnica, ela vai fazer o que a gente chama de validação cruzada. E para essa validação cruzada, a gente tem que definir também um valor de K. Porque uma forma de fazer essa validação cruzada é determinando a quantidade de folds. Quando a gente diz que a gente está usando 5 folds, quer dizer, o K igual a 5, então ele vai pegar daquele conjunto de dados que foi já separado para fazer o treinamento e o teste, ele vai dividir em 5 subconjuntos. O primeiro conjunto vai ser treinado e os 4 seguintes vão ser usados para testar esse conjunto de treinamento. Depois que ele, como foi em 5, então ele vai fazer uma segunda iteração, onde o conjunto subsequente, que é o conjunto número 2, vai ser usado para treinamento. E aí o conjunto anterior, que é o conjunto 1, mais os outros 3, é que vão ser usados para fazer o teste em cima desse novo conjunto treinado. E ele vai fazer isso 5 vezes. Então ele vai criar sempre um conjunto de treinamento com 4 conjuntos de teste para treinar, para testar esse treinamento que foi feito. Isso considerando que foi colocado o K de 5. Então, vamos fazer agora a validação cruzada com o fold igual a 5. Foi feito agora. O que nós vamos ver são as métricas, que nós falamos dela, né? As métricas para classificação e predição, que usam os 4 parâmetros, né? Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Então, nós vamos analisar isso. A razão entre eles, né? Com a acurácia, a precisão, a revocação F1 e a curva ROC, que verifica a maior área sobre a curva ROC, né? Que é o valor mais próximo de 1, que seria o valor de melhor representação do modelo, dos modelos testados. Então, vamos agora executar. E a gente percebe, então, que a acurácia desse conjunto de dados com esse algoritmo, KNN, ela ficou de 72%, a precisão de 74%, a revocação de 69%, o F1 de 72% e a curva ROC de 81%. É interessante sempre, quando se utiliza um modelo, testar esse modelo com outros que são apropriados para resolver esse tipo de problema, que no nosso caso aqui é a classificação. Então nós vamos usar aqui 2 algoritmos que também vão ser explicados em outros vídeos, que é o Support Vector Machine e o Randall Forest. Então, se a gente testar o KNN usando essas métricas de validação, de verificação, em relação ao SVN e ao Randall Forest, o RF, vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, agora eu vou instanciar um objeto que eu vou chamar de SVM, trazendo aqui o método SVM Learning, né, da classe Classification, da biblioteca Origin, passando os seus parâmetros. Esses parâmetros são explicados no vídeo sobre o SVM. Vamos agora instanciar um objeto RF, né, do Randall Forest Learning, que é um método também usado para resolver problemas de classificação e predição. Aqui são os seus hiperparâmetros, esses hiperparâmetros são explicados no vídeo do Randall Forest. E vamos agora instanciar um objeto aprendizado passando essas três instâncias, né, desses 3 métodos de classificação. O K-Nearest Neighbor, o Support Vector Machine e o Randall Forest. E vamos fazer a instanciação de um objeto chamado de avaliação. Esse objeto avaliação vai fazer o cross-validation, né, a validação cruzada, passando o mesmo conjunto de dados para os 3, que o aprendizado tem os 3 métodos, com folds igual a 5. Quer dizer, ele vai fazer aquele processo de dividir esse conjunto em 5 partes, usando sempre uma parte para treinar e 4 para testar, e fazendo a rotação. Então vamos aqui, foi executado, e vamos ver agora as métricas, né, de acurácia, de precisão, revocação, F1 e recall. Então vamos lá, ficou de 73%, a acurácia ficou de 73% para o KNN, ficou de 74% para o SVM e ficou de 84% para o Randall Forest. Veja que o Randall Forest teve a melhor acurácia para esse conjunto de dados. Se a gente for falar aqui com Precision, ficou 74% o KNN, o SVM ficou com 75% e o Randall Forest ficou com 85%, também ficou melhor do que o KNN. Então a revocação ficou com 70%, SVM ficou com 73% e o RF com 83%. O F-Major ficou com 72%, SVM com 74% e o RF com 84%. E a curva ROC ficou com 81%, SVM com 74%, Randall Forest com 90%. Quer dizer, só na métrica da curva ROC, o KNN teve um bom desempenho em relação ao SVM, mas ainda foi pior do que o Randall Forest. Então é interessante fazer essa avaliação por 2 motivos. Primeiro, a gente pode
modificar os hiperparâmetros. Se o objetivo é usar o KNN, então a gente vai ter que usar outros hiperparâmetros, talvez mudar a métrica de cálculo de distância para um monte cosseno ou para uma rata, ou deixando o euclidiano, a métrica euclidiana, mas mudando o valor de K. Então, testando novos Ks para ver se melhora a acurácia. Quer dizer, vai melhorar em relação a aprendizados comparado com outros modelos. Então, com isso a gente viu como utilizar o KNN e para que ele se propõe.